Se fôssemos fazer um assalto, quais vilões de desenhos animados escolheríamos para a equipe? Vamos reunir nossa equipe e começar a trabalhar, e veremos como tudo termina no final. Devemos começar pelo papel mais importante em um assalto, o líder ou cérebro. Se você quer realizar um assalto em grande escala, você precisa de alguém que dê ordens estratégicas, preveja resultados e mantenha a calma sempre. Há muitos candidatos para esse papel, mas precisamos destacar um dos vilões mais engraçados, o senhorio de Smiling Friends. Esse homem planejou por meses, gastou mais de 70 mil dólares e provavelmente cometeu centenas de crimes. Além disso, conseguia fazer Alan sair, fumar maconha, tomar refrigerante diet e jogar Burnout. Vingança pelo PlayStation 2. Hipoteticamente, ele seria um bom candidato, mas a questão é que ele só parece realmente interessado em sair com Alan. Além disso, ele também fingiu a própria morte no momento em que seu plano foi colocado em risco. Desmoronar sob pressão não serve aqui. Precisamos de um vilão mais equilibrado e grandioso para liderar o ataque. E nós pensamos em 3 em particular que se destacam. Senhor do Fogo Ozai de Avatar, a Lenda de Aang, Imperador Belos de A Casa da Coruja e Bill Cipher de Gravity Falls. Embora esses 3 sejam muito diferentes à primeira vista, todos têm uma coisa em comum. São comandantes implacáveis que usarão qualquer um que precisarem para alcançar seus objetivos. Belos e Ozai são, sem dúvida, os mais impressionantes em termos de pura maldade, já que ambos estão dispostos a silenciar qualquer um que interfira em seus planos ou visões de mundo. Com Ozai, até o próprio filho. Por outro lado, Bill é mais uma força de caos calculado. No sentido literal, Bill só quer criar um inferno na Terra. Por isso, devemos rejeitá-lo como líder. Ele certamente seria capaz de usar seu charme para entrar em qualquer instalação que estivesse roubando, mas não conseguimos vê-lo tendo qualquer interesse em fazer isso. Se ele tivesse controle sobre uma operação, ele simplesmente viraria o rosto dos companheiros do avesso só por diversão. Não negamos que os outros 2 candidatos também mereçam tal castigo. No fim, Ozai será escolhido como líder da equipe de assalto. Como general de grandes exércitos e imperador da Nação do Fogo, Ozai tem décadas de experiência mandando em dezenas de pessoas. Vemos pela forma como ele manipula Azula que ele sabe como manipular qualquer um para fazer o que ele quer. Apesar de capaz de trair, não acreditamos que ele faria isso tão facilmente quanto Belos. O ódio de Belos por bruxas, feiticeiros e tudo que é estranho em geral faria dele uma escolha péssima para o papel. Lembre-se que esse cara veio do século 17 e provavelmente chamaria qualquer tecnologia moderna de bruxaria. Um preconceito que naturalmente limitaria a quantidade de poder de fogo que a equipe teria. Ozai, por outro lado, usaria qualquer um disposto a trabalhar com ele e manipularia quem não estivesse. Ele certamente tomaria as decisões mais inteligentes em um assalto. Com Ozai escolhido como nosso líder, é hora de começar a escolher o resto da equipe dele, começando pelos atiradores. Novamente, há muitos candidatos aqui, e como antes, escolheremos 2 vilões para esse papel. Personagens com armas simples, como espingardas e pistolas, são considerados primeiro. Poderíamos escolher um clássico como Elmer Fudd, por exemplo. É verdade que ele mal se qualifica como vilão, e os poderes absurdos de lógica de desenho animado do Pernalonga sempre o atrapalham. Um caçador por diversão geralmente entende de armas, ainda mais quem mata para sobreviver, como o Blitzo the Hell of a Boss. E eu serei seu assassino hoje. Mas o tiro é muito alto, Blitzo é ágil e entende de armas de fogo. Mas o lance desses 2 é que eles são propensos a muita palhaçada, o que atrapalha as habilidades deles. Nesse sentido, achamos que Slade dos Jovens Titãs se destaca mais. Ele possui armas mais extravagantes que os anteriores, como o Blaster Térmico, que funciona como um canhão de braço. Ele também é conhecido por armar armadilhas e intimidar os outros para fazerem o que ele quer. Então ele não recuaria de uma briga e provavelmente ajudaria a reduzir a segurança. Não temos certeza se ele se daria bem com nossos outros atiradores, pois suas personalidades são muito diferentes. Mas pela pura variedade, não conseguimos pensar em um vilão melhor para contratar como segundo atirador do que o Dr. Doofenshmirtz. Apesar de incompetente, impulsivo e mesquinho, Doof tem um bom coração no fundo. Suas qualidades bobas dificultam que ele lide com vilões sérios. Sua tendência de instalar botões de autodestruição desnecessários geralmente estraga seus planos. Por que contratá-lo? Simples, apesar dos defeitos, Doof é um inventor brilhante. Ele pode criar desde máquinas que invertem tudo até copiadoras de pessoas. Distração de segurança seria a especialidade do Doof, e isso pode ser o suficiente para que os vilões mais sérios trabalhem com ele por um tempo. Além disso, ele é ingênuo o bastante para ser manipulado em qualquer plano que Ozai criar. E assim temos nossos 2 atiradores, Slade e Dr. Doofenshmirtz. O próximo item da pauta é o arrombador de cofres, que também pode incluir o especialista em explosivos.
Um arrombador de cofres precisaria de grande poder de fogo ao seu lado. Incluímos alguns vilões mais letais nesse papel, como o das meninas superpoderosas. Super vilões de desenhos animados costumam ser muito poderosos, mas ele está em outro nível. Ele consegue quebrar a quarta parede, manipular personagens e controlar parte da narrativa do desenho. Ele certamente é capaz de arrombar um cofre. Na verdade, ele poderia até fazer aquele truque de simplesmente enfiar a mão dentro dele. Acho que falo por todos ao dizer que ele é perturbador demais, até para esses vilões trabalharem com ele. Precisamos de um vilão com a cabeça um pouco mais no lugar e que assuste menos os próprios companheiros de equipe. Podemos escolher o Will e Coyote, outro veterano dos Looney Tunes que, de certa forma, conta como vilão. Ele tem muitos explosivos e recursos para tentar capturar o Papaléguas, mas são muito chamativos. Provavelmente acabariam com a cobertura dele rapidamente. Isso vale ainda mais para Jinx, que talvez tenha se redimido no final. Mas não antes de criar armas de destruição em massa que foram suficientes para basicamente dividir o governo ao meio. Por mais habilidosos que sejam, eles são chamativos demais para esse papel. Se ao menos existisse um vilão conhecido por ser um ladrão habilidoso, inventor brilhante e gênio do mal, além de ser pequeno e discreto. Sheldon Jar Plankton, eu já sei o que você está pensando. Plankton sempre falha ao tentar roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, concordo com você. Ele não tem bom histórico, mas lembre-se que na fenda do biquíni, Plankton e às vezes Karen não precisam só roubar a fórmula. Ele precisa fugir do siriguejo, evitar ser notado e manter o público sem saber que roubou a fórmula. Nesse grupo, ele só abriria o cofre seguro. Dirigir, lutar e planejar seriam tarefas dos outros vilões. Plankton poderia passar pelas frestas do cofre e abri-lo por dentro. E talvez pegar um pouquinho mais do saque para ele mesmo. É a taxa do descobridor, por assim dizer. Agora vamos analisar quais personagens seriam bons hackers. Seja para vigilância ou sabotagem, alguém vai precisar estar pronto para invadir a tecnologia ao redor do local onde esse assalto vai acontecer. Plankton seria bom nessa categoria, mas como já tem outra função, vamos analisar outros candidatos. Personagens que usam computadores para esquemas malignos são muito requisitados aqui. Sr. Crocker, Stewie Griffin e o hacker de Cyberchase foram os 3 primeiros que pensamos. Hacker é uma referência mais obscura, mas também a escolha mais óbvia para o papel. Ignorando o nome óbvio dele, a queda do hacker para a vilania basicamente começou quando ele tentou sabotar o computador que o criou, e toda a sua pegada é tentar controlar todo o cyberespaço, ou seja, hackear. É a especialidade dele, mas como sempre perde para 3 crianças e um pássaro dublado por Gilbert Gottfried, não parece ter a experiência que buscamos. E Crocker não tem, podemos até simpatizar com ele perdendo para time, já que ele realmente tem. Mas Crocker é simplesmente instável e teimoso demais para fazer o trabalho dele direito aqui. Conhecendo ele, veria a dobra de fogo de Ozai e pensaria que só poderia ser obra de... Você sabe, só poderia ser obra de... Stewie não é mais um vilão, mas é uma ótima escolha para o hacker. Stewie inventa máquinas do tempo, armas de destruição em massa e até desafia as leis da natureza, engravidando em um episódio. O que eles pensaram ao escrever esse episódio? Eu mereci isso. Um pouquinho do velho gênio do Sorkin. Ele faz tudo isso sem que a família perceba o seu gênio. Bem, exceto quando é conveniente para o enredo. Diante disso, temos certeza de que Stewie invadiria computadores, câmeras ou armas com facilidade. Agora, seguindo o hacker, vamos falar rapidamente sobre o mestre do disfarce. Há muitos candidatos impressionantes para essa categoria. Podemos escolher Cara de Barro dos desenhos do Batman, pois ele muda de forma e se transforma em outras pessoas de forma convincente. Ou poderíamos escolher Ako, que tem habilidades de mudança de forma ainda mais amplas, além de um coração muito mais frio. Esse papel se chama Mestre do Disfarce. A transformação desses caras, apesar de impressionante, dificultaria até a confiança de seus aliados. Você vai querer alguém que engane os guardas, mas não os colegas de equipe. Não afirmamos que Roger Smith seja totalmente confiável, mas ele tem o necessário para passar pelos guardas. Roger cria uma personalidade nova diariamente. Por algum motivo, ele é quase irreconhecível para todos, exceto a família Smith e Tosh. Se ele decide lutar ou seduzir os guardas, ok, ele vai seduzi-los. Com sua velocidade supersônica e personalidade barulhenta, ele seria uma boa distração. Um recurso que os líderes desse grupo aproveitariam com prazer. Mas o que acontece depois que o roubo termina? Eles vão precisar de um motorista de fuga para sair ilesos. Relativamente, mãos firmes e boas habilidades de direção são muito úteis aqui. Para este papel, priorizamos personagens habilidosos em dirigir diversos veículos.
Vários vilões de desenhos animados se encaixam nisso, além dos já citados Blitzo, Crocker e Plankton. Há também vilões como o Professor Calamitos, de Jimmy Neutron, que pilota robôs gigantes, e Lil Gideon. A questão é que não sabemos se algum deles alcançaria o pedal do acelerador na maioria dos veículos. Calamitos não é adequado para o trabalho, pois nunca termina o que começa. Bem, eu realmente não pensei no que acontece depois disso. Bem, de qualquer forma, decidimos por outro motorista de fuga. Se ela precisa dirigir um ônibus espacial, um carro, um submarino ou qualquer coisa entre eles, Chego, é a sua garota. Você percebe que isso é um desperdício dos meus muitos talentos, né? Ela opera facilmente a maioria das máquinas do Dr. Draken e costuma ser a vilã mais competente entre os dois. Ela consegue ser discreta quando precisa, mas achamos que ela seria boa em se manter escondida até a hora de escapar. Agora, além de fuga e segurança, você vai querer ter um pouco de força bruta na equipe, caso as coisas saiam do controle. O músculo entra em cena, tamanho e força são essenciais, mas habilidades como estratégia e liderança também ajudam. Esqueleto é só olhar pra ele, sinceramente. O cara é muito forte, sem contar os poderes sobrenaturais. Mas um trabalho desses, ficar nessa terrazinha lamentável, pode ser pequeno demais pra ele. Precisamos de um vilão que queira prosperar aqui, como Vlad Plasmius, cujos poderes fantasmagóricos permitiriam derrotar a maioria dos oponentes facilmente. Ou talvez até mesmo James dos Smiling Friends, que tem toda a força do esqueleto, enquanto também é o tipo de cara que se beneficiaria de um assalto no nosso próprio planeta. Tentamos recrutá-lo, mas ele ainda está triste por causa do término com Charlie. Então você fez de novo, James? Vamos escolher outra pessoa. Cabeça fria, personalidade implacável, disposição pra tudo e habilidades de luta refinadas definem um vilão magistralmente treinado. Um como o Destruidor, não importa muito de qual versão do Destruidor estamos falando. Ele é capaz de matar sem piedade e garantir o assalto sem problemas. Qualquer um que cruzasse o caminho dele se arrependeria disso. Bom, talvez nem vivesse para se arrepender, mas você entendeu a ideia. E por último, temos a categoria para personagens que não se encaixaram perfeitamente em nenhuma das outras opções. É hora de escolhermos o Coringa. Simplificando, o Coringa é um personagem capaz de fazer praticamente qualquer coisa, por mais absurda ou inesperada que seja. Personagens com muitos recursos, poderes especiais ou mente extremamente criativa são os candidatos ideais aqui. Senhor Sapo é absurdo, até para Smiling Friends. Ele já fez de tudo, devorou agentes do TMZ, espancou apresentadores ao vivo e comeu seu ex-chefe. Sr. Sapo não tem vergonha das câmeras ao vivo, mas troca de lado rapidamente com sua equipe, por isso não o recomendamos para o papel. Outro vilão que consideramos foi Sr. Pássaros, já que ele é um dos vilões mais absurdamente ricos da história dos desenhos animados, fazendo coisas que fariam o Sr. Siriguejo corar. O dinheiro dele ajudaria, mas por isso mesmo ele não precisaria participar do roubo. Vamos ter que deixá-lo de fora agora. Ele pode ser incompetente, arrogante e presunçoso, mas Zin não deve ser subestimado. Em várias ocasiões ao longo de Invasor Zin, ele conseguiu destruir seus inimigos, conquistar a Terra, impedir que outros vilões conquistassem a Terra. Espaço e ainda mais impressionante cuidar do Gur sem enlouquecer. Bastaria convencer que os mais altos tinham uma nova missão para ele. Zin jogaria ácido sulfúrico em qualquer um que atrapalhasse seu caminho, mesmo sem ser solicitado. Esse é o tipo de funcionário proativo que Zin é. A maior dúvida é Gur, que alterna entre ajudar e atrapalhar os planos de Zin. E dito isso, temos nossa equipe final de assalto. Senhor do Fogo Ozai como nosso líder, seguido pelos atiradores Slade e Dr. Doofenshmirtz. Sheldon Plankton é o arrombador de cofres, Stewie Griffin o hacker e Roger Smith o mestre do disfarce. Shigo como a motorista de fuga. O Destruidor como o Brutamontes e Zin como o Imprevisível, o que faz de Gur o Imprevisível avançado. Sem mais delongas, é hora do assalto. Esqueça a Área 51. Já ouviu falar da Área 52? Não? Ótimo. O governo não quer que você saiba. Esse lugar está repleto de artefatos alienígenas que caíram em áreas remotas do planeta, valendo muito dinheiro, e para Ozai, poder. Se ele conseguisse de alguma forma tomar conta deste lugar, poderia forçar o governo dos Estados Unidos da América a colocá-lo no poder. Claro, ele precisaria de um plano para passar pela segurança extremamente rígida. Por razões óbvias, isso iria envolver Roger. Mas o extraterrestre hipersexual pensa diferente. No grupo, há um alienígena ainda mais impulsivo que ele. Disfarçando-se como um dos mais altos, que tragicamente perdeu parte de sua altura em um acidente fatal, ele convenceu Zin de que precisava exigir passagem aos guardas humanos, chamados de vermes bebês. Sem
distrações, Grr. Ataque o humano agora em nível perigosamente alto. Com Gur como transporte, Zin correu para o local e foi rapidamente atacado pelos guardas, que se mostraram muito menos estúpidos do que as vítimas humanas habituais de Zin. Dib venceu facilmente, pois Zin logo foi levado pela Área 52. Mas ele distraiu os guardas tempo suficiente para Slade atirar e facilitar a entrada dos outros. Embora pareça estranho, Du foi mais útil. Ao ver um guarda prestes a atacar Gur, que só queria cumprimentar e iniciar uma festa de dança, ele lançou sua nova dança. Como ninguém está olhando Inader. Assim, Gur fez novos amigos entre os seguranças. Enquanto Dolph comemorava sua vitória sobre os seguranças, Shredder tinha outros planos. Após receber um aceno de aprovação de Ozai, Shredder derrubou Slade com um golpe rápido na medula espinhal, paralisando-o para o golpe final. Dolph correu, levando Shredder a persegui-lo e tentar seu próximo golpe fatal. E na toa para derrotar nosso cientista quase nada malvado. Desculpa, Dolph. Se Perry estivesse aqui, talvez fosse diferente. Enquanto Ozai e Destruidor invadiam a instalação, os vilões menos malignos foram mais cautelosos. Roger, Stewie e Plankton optaram por ficar juntos, percebendo a vantagem de serem os vilões menos suspeitos. A velocidade supersônica de Roger permitiu que entrassem na instalação mais rápido que Ozai e Destruidor. Sou de outro planeta, Jeff. Posso fazer várias coisas legais. Eles descobriram que o cofre era protegido por seguranças hipervigilantes. Felizmente, Roger tem uma arma secreta. Sua alter ego, Laura Vanderbumen, uma mulher que era absolutamente irresistível para o segurança. Quero dizer, o cara sabia que ela era uma alienígena, mas mesmo assim ele simplesmente não conseguia negar esse sentimento de amor verdadeiro. Enquanto os dois estavam ocupados, Stewie invadiu as câmeras de segurança próximas ao cofre e seguiu Plankton, que quase terminava de abri-lo por dentro. Enquanto Stewie o incentivava, Shredder e Ozai agiram. Stewie luta muito bem, ainda mais sendo um bebê. Mas a mistura de ninjutsu e dobra de fogo foi demais para ele. Após ser deixado de lado, Stewie usou sua maior arma, o choro. Ao perceberem que o bebê entrou inexplicavelmente na instalação de alta segurança, o alarme soou e as portas foram trancadas. Plankton percebeu que o melhor era pegar tudo o que podia carregar e sair dali. Diamantes, barras de ouro e um livro chamado Por que Meu Filho é de uma Espécie Diferente. Tudo isso seria ótimo para chantagear o siriguejo e pegar a fórmula. Ozai e Destruidor derrotaram vários seguranças, mas as balas sobrecarregaram Ozai e encerraram seu novo reinado antes de começar. Por outro lado, Destruidor conseguiu escapar por pouco graças à sua velocidade e agilidade, percebendo que o roubo não valia a pena. Stewie foi poupado pelo seu raciocínio rápido e voltou para a família. Quanto ao Roger, dizem que ele acabou se estabelecendo com aquele segurança. Eles se casaram e se mudaram para Vermont, mas alguns anos depois, Roger traiu ele com uma garçonete do Applebee's. Restam Shigoplankton e Gu. Shigo teve a ideia de ficar como motorista de fuga. Não era seu máximo, mas a afastou do caos causado pelos outros vilões. Nem ela esperava ver Gur correndo ao carro deles com 5 seguranças dançando. Mas havia Plankton dançando de alegria pelo tesouro roubado. Enquanto Ozai não estava disponível para pagar o salário dela, algumas joias extras de Plankton foram suficientes para compensar isso. Foi então que ela percebeu que o carro não estava pegando. Destruidor estava fazendo uma última jogada para pegar todo o tesouro para si, mas cometeu um erro fatal. Subestimou Shigo, cuja habilidade de luta e raios de energia lhe deram uma vantagem considerável sobre Destruidor. A fúria do Destruidor quase permitiu que ele a dominasse, até que Gu decidiu lhe dar um abraço, um presente que o Destruidor retribuiu com um chute. Aquele único chute despertou a fúria dos seguranças amigos de Gu, encerrando o roubo do Destruidor. Caindo em si, os seguranças perceberam que tecnicamente eram cúmplices do roubo, então concordaram em ficar em silêncio em troca de Shigo, Plankton e Gur nunca mais voltarem, exceto Gur, que recebeu uma oferta de emprego como segurança. Ele é tão fofo que pede aos ladrões para saírem e quase todos obedecem. Assim os três tomaram rumos distintos, e Zin ao menos teria chance de escapar um dia. Boa sorte, você vai precisar.